Que bom. Se a gente levar isso até para uma questão mais, enfim, toda essa polarização que está acontecendo agora e tal, né? O que está acontecendo agora, para mim, acima de tudo, é uma guerra ideológica. Não se trata mais de política, de economia, é ideologia. Então, essa loucura que tomou o Brasil, para mim, é ideologia. São duas frentes combatendo terrivelmente por liberdade e o mundo que era antes. Isso está em choque, isso está se tornando problema em todas as frentes, entendeu? A política é uma delas, mas isso está no mercado, isso está em qualquer lugar, nas empresas. Você está tendo esse debate ideológico em todos os lugares. Eu tendo a enxergar como positivo, até porque eu adoro um pouco de caos. Então, para mim, assim, eu acho que quando o caos vem e derruba, é porque não era forte o suficiente. Vamos construir alguma coisa forte? Eu acho por aí, sabe? Você pensa em escrever algo em relação a essa polarização? Então, tudo que eu escrevo, desde o VHS, tem um viés político forte. Eu não sou de acenar para nenhum lado, realmente eu tenho meu posicionamento, mas num livro eu não faço isso. Por quê? Vai ficar muito chato. Eu não quero escrever um livro que não seja realidade. E para o livro ser realidade, eu tenho que ter o direito e a esquerda, o bom e o mal, o cima e o baixo, sabe? Então, assim, aqui dentro tem de tudo. Tanto na minha voz narrativa, eu defendo não, mas eu coloco o canalha em situações positivas às vezes. Porque é assim que o mundo é. Sabe? A gente Perfeito. não pode mentir. Então eu tendo a fazer um equilíbrio aqui dentro. Até os canalhas são mães, são pais, né? O canalha, então... Tem uma avó que ele cuida, né? Ele mata o filme inteiro, Mas é o que eu falei. ele cuida da avó. É o Jeffrey Dahmer lá. O ser humano ele é tão adaptativo às vezes que a gente não consegue compreender. E às vezes se trata de adaptação. Sabe? Então é uma equação muito complicada. Sim. Aqui dentro você tem muitas histórias, você tem muitos personagens que vão a caminhos extremos por questões de adaptação. O meio foi responsável também por aquilo, sabe? Não é a essência da maldade, não. O meio contribui. Você tem aquela chama inicial, de repente, da maldade, mas o meio contribui muito. Eu acho muito legal a gente imaginar esses espectros, assim, de cada pessoa no yin yang mesmo, porque a gente tem, de fato, aquela partezinha toda boa com a partezinha ruim, mas a gente também tem a partezona ruim que tem uma partezinha boa. Então, se você olhar aquela pessoa que você fala assim, cara, não é possível. Esse ser humano não tem um resquício de... Cara, pode ser que aquele cara que é um filho da puta da pior espécie, ele tem um cachorro. Que chega em casa e ele brinca com o cachorro e sei lá. Eu falei cachorro né? Temos casos de matadores genocidas extremos na história da humanidade, não vou citar, mas que eu não acho que vale nem ser citado essa sombra. Mas tinha um pastor alemão, cara. Tratava bem o pastor menor do que tratava qualquer ser humano. Enfim. Não tem como. Eu acho que nós somos seres ainda precisando de uma nova intervenção divina ou alienígena. A gente precisa de alguma coisa que bote a gente no eixo de novo. Ou tire completamente, né? Ou tire completamente. Porque se descobrirem os alienígenas realmente, todo mundo vai enlouquecer. Eu tenho algumas... Pra mim, é impossível que eles não existam. Eu acho que existe também. A minha dúvida é se eles já chegaram aqui ou se eles têm interesse em chegar aqui. Porque para eles chegarem aqui, eles já estão tão à frente que, ok, vamos ficar olhando essas bactérias aqui até quando, sabe? Você já viu aquela tirinha do Calvin? Você já viu? Já. Que ele fala assim, a maior prova que existe vida inteligente fora da Terra é que eles não querem contato com a gente. Esse é o clássico. E não dá pra a maior prova. Não dá pra discordar. Não dá mesmo, não. Eles falam assim, não, lá Mas pra lá não vamos, não. O ser humano, ele consegue agir também com extrema bondade, extremo altruísmo. Mas ele tem que entender que aquilo pra ele faça sentido. E eu acho que a maioria das mentes não consegue entender que o bem faz sentido ainda, sabe? Quando a pessoa entende, ela pratica o bem. É que é difícil, tem tanta variável na cabeça da pessoa, ela ouve tanta barbaridade, sabe, de tantos lugares, que ela tá já naturalmente corrompida, ela não consegue acreditar nem no bem do outro, nem no dela mesma. E isso é o meu material, sabe, quando é um ponto de partida pra mim, assim, essa confusão do ser humano. Algum dos seus livros